Tudo bem? Nós hoje vamos então trabalhar com a transformação desse diagrama da blusa base anatômica feminina em um molde. Então, esse desenho é o desenho plano das medidas do corpo, né? Então, as estruturas com medidas complementares e fundamentais obtidas pelo corpo ou com cálculos matemáticos para que a gente consiga desenvolver esses diagramas em qualquer faixa etária, para qualquer gênero, né? Para qualquer tamanho. Então, hoje a gente vai precisar desse diagrama e de um papel dobrado, né? Ó, um papel dobrado já, para que a gente consiga desenvolver a blusa com o molde completo, inteiro, né? Então, se o teu molde não tiver recorte, o ideal é que o teu papel, ele permita que o molde seja desenhado, né? De forma inteira, para que depois lá no plano de corte não dê problemas. Então, aqui, a gente vai pegar essa partezinha da dobra da blusa, alinhar bem certinho aqui com a dobra que nós temos do papel. Então, eu gosto de colocar pelo menos 2 ou 3 pontos com fita, para a gente não correr o risco dela mexer, né, ficar fora do lugar. Já assim, eu sempre sugiro que você faça a revisão de alinhamento das linhas, né, do esquadramento, antes de cortar o teu molde, tá? Então, aqui, ó, tudo que for possível desenhar, tô usando o 6B, a gente busca desenhar. Aquilo que não for possível desenhar, nós vamos usar a carretilha, né? Que é uma forma de desenho com marcação do papel. Então, esses pontos, ó, decote, parte de ombro, né? Queda de ombro, apoio de cava, essa linha de cava que encontra com a lateral, a altura de busto, são tudo pontos muito importantes que nós chamamos de pontos de construção ou pontos de controle, que sem esses pontos o teu molde não existiria, né? Ele se deformaria. Então a gente contornou todas essas informações, ó, como a linha de cintura, a linha de altura de busto, o mamilo, o desenho do seio, todas essas informações são relevantes para o molde base. Então, usualmente, nas marcas, né, se eu for trabalhar com uma empresa de malha, eu vou ter as bases de malha. Então, para cada tipo de malha, provavelmente, você vai ter que ter uma base, fazer o molde e testar, né? Para depois fazer as variações de modelo. Eu deixo anotadinho já, marcado, né? As metades, que eu acho que facilita a vida da gente. Então, esse é o início, né? Então, aqui, agora a gente pode marcar a linha da cintura. A gente já traça o centro no Y. E aí a gente já desenha também, ó, tem marcação com a carretilha, já faz bem alinhadinho. Gosto de usar as cores, então na linha de cintura o vermelho, na altura de busto o azul. Então, é importante nessa hora verificar, ó, se essa linha aqui, o X, ele está formando 90 graus com o Y. Para não deixar nada torto. Aqui a gente tem o ponto de referência do mamilo e também o desenho do seio. Então, o desenho do seio de mamilo, eles são referências essenciais para desenvolver modelos, recortes, decotes,
Então, é importante a gente ter essas localizações. Mesmo no masculino, o ponto do mamilo eu sempre deixo identificado. Então, aqui a gente tem, né, o desenho base da frente. E aí, nós já temos aqui também, ó, o mesmo procedimento feito com as costas, tá? Então, já temos a cópia. Então, sempre que a gente for trabalhar, né, minha sugestão é essa. Você já trabalhe a frente e as costas, para que não corra o risco depois de não saber como que fica a interpretação, né, ou a transformação daquele molde ou diagrama em molde ou interpretação de modelo. Então, nesse aqui, eu não vou passar o lápis para cá, eu vou deixar para fazer esse procedimento depois da transformação, tá? Então, a costa, né, vai aguardar aqui, só para a gente saber, já tem a frente e a costa desenhada. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cortar esse molde, né, aqui nós vamos ter a frente do tamanho 40. A gente está transformando o diagrama em molde. Então, quando a gente tem um corpo, né, dobrado aqui, nós temos 1/4 da circunferência do busto e 1/4 da circunferência da cintura, 1/4 da circunferência do quadril. Então, nesse modelo, nós vamos adicionar, né, vamos pensar em meia malha, uma meia malha sem elastano. Então, para cortar um modelo como esse, né, mais justinho, uma meia malha, eu vou precisar de uma folga. Então, eu vou colocar 4 centímetros na circunferência, né? Ou seja, eu vou dividir esses 4 centímetros em 4, porque eu tenho o lado direito e esquerdo da frente, que são 2, o lado esquerdo e direito das costas, que são mais 2. Então, aqui a folga vai ser de 1 centímetro. A malha, ela é usualmente, né, costurada em uma máquina overlock. Então, a overlock, ela tem meio centímetro de costura. Então, eu vou acrescentar de costura em volta, né, dela, mais meio. Então, aqui, ó, costura mais meio. Então, o que precisa ficar claro? Que entre a linha da cava até a barra da blusa, nós vamos ter toda essa linha aqui com 1 centímetro de folga. Então, a folga, ela só será aplicada aqui nessas circunferências, tá? Para acompanhar um pouco essa questão da folga, a gente vai aplicar a metade de 1 centímetro aqui na lateral da costa. Então, nas costas, eu tenho meio centímetro de folga. Só. Então, vamos lá. Vamos para a folga primeiro. Então, eu vou alinhar aqui, ó, a cava, vou medir 1 centímetro. Então, em toda essa curva, eu vou traçar uma paralela de 1 centímetro. Uma folga para as circunferências. Ó, é o mesmo que eu pegar aqui, né? Ó, do 0 a 1 e ir aplicando. Então, a gente pode ir fazendo todo esse tracejado. Então, como é um molde base, eu vou fazer até a linha aqui da altura do quadril. Então,
aqui nesse ponto da cava, a gente vai também, ó, eu tenho 1 centímetro de folga, eu vou descer 1 centímetro também, para que essa folga fique adequada para a cava, tá? A cava, ela tem esse ponto aqui em cima do costado. Então, ó, eu vou aplicar a régua alinhando com o Y aqui bem certinho na dobra. E vou alinhar aqui nesse ponto do ombro. Então, aqui a gente falou que vai dar meio centímetro de folga. Então, ele é alinhado, ele nem sobe nem desce, ele tem que ser projetado meio centímetro para o lado. E aí a gente redesenha a queda de ombro. Então, é pouquinha coisa nesse caso, tá? Então, quando a gente trabalha a folga, circunferências, né, ela atinge as larguras. Então, aqui, o que vai mudar? Ó, esse ponto agora é o ponto de início da cava, e esse ponto que veio um para fora e um para baixo, na lateralzinha aqui, ó, do quadrado, é que vai ser o outro apoio da cava. Então, aqui a gente redesenha ó, os 3 pontos. Eu mantenho o ponto de apoio onde estava, só vou girar a régua para que ela pegue essas referências. E aí eu vou trabalhar nesse momento, né? Com uma corzinha a gente pode usar um lápis de cor, uma caneta, né? Vou usar aqui um tom de laranja. Ó, para você conseguir visualizar um pouco melhor. Então, né, ele tá na mesma altura, ele só veio para fora um pouquinho. E aqui, o tanto que eu aumentei de folga, eu desço. Usualmente, eu formo esse quadradinho. Então, se eu fizer uma blusa bem ampla, a cava vai acompanhar também essa queda, né? E a largura aqui do costado, usualmente eu aplico a metade, quando eu quero que acompanhe o ombro, né? A metade do que eu apliquei na folga lateral, eu aplico aqui em cima. Então, ok, o que era de folga, ó, vou traçar com laranja, a gente já determinou. Fazendo a mão livre, porque tá os tracinhos, né, gente? Tem que ser tudo medido, tem que ser certinho, paralelo ao movimento do diagrama. Então, aqui a gente tem, né, a linha da cava e a lateral, que são os pontos aonde a gente tem a interferência com inserção de folgas.